Marcel Ruiz define destino após sondagem do Palmeiras, Leila Pereira e a reunião polêmica e o Santos Safanov, goleiro do Paris Saint-Germain. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, porque tem muito assunto interessante pra gente conversar. E eu quero começar falando a respeito do caso do Bruno Rodrigues. Você que acompanha o canal, assistiu o vídeo de ontem, viu tudo que a gente falou a respeito das duas vertentes, né? As duas situações que envolvem o Bruno Rodrigues, como ele errou, mas também como a gente tem que dar uma oportunidade pro atleta, né? Porque é um jogador, uma pessoa simples, uma pessoa que de repente não pensou no rebuliço que toda essa situação ia causar. Pois é, o jornalista Flávio Latifi do UOL disse que o Bruno Rodrigues não vestiria mais a camisa do Palmeiras. E ao que tudo indica, segundo a apuração da ESPN, essa informação não é verdadeira, tá? Ao que tudo indica, o Bruno Rodrigues vai ser multado. E é legal falar disso, né? Porque foi exatamente aquilo que a gente também previu aqui. Nós falamos que, tudo bem, o jogador errou, porque ele tá de férias, ele tem que se preservar, ele tá vindo de cirurgia, etc. Mas se coloca no lugar dele. Você vem lá de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, e aí você chega lá de férias e o pessoal fala, pô, joga pro meu time, joga no meu time, vai ter um campeonato, tal, e você vai representar teu bairro, você nem pensa duas vezes, né? Até porque se você fala não, você ainda é tido como alguém arrogante, marrento, né? E foi nessa situação que o Bruno Rodrigues jogou. Situação, em princípio, está resolvida. Parece que o Palmeiras vai aplicar uma multa no jogador e talvez, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, talvez ele siga no Palmeiras. Eu digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra porque há uma grande chance do jogador ser negociado e isso era independente do que aconteceu nas férias dele, tá? Mirassol e Chapecoense miraram o atleta, fizeram proposta formal e sim, Bruno Rodrigues pode acabar saindo do Palmeiras de qualquer forma. Me diz a sua opinião nos comentários aí. Pra você, o Bruno Rodrigues errou e uma punição com uma multa é o suficiente pelo erro que ele cometeu? Sua opinião é sempre muito importante para nós. Bora pro próximo assunto. Segundo o jornalista Neto, Gagliotti, ou Maurício Gagliotti, rompeu com Leila Pereira. Você tem noção do que isso significa? Pois é, o Gagliotti, ele faz parte de uma ala dentro do Palmeiras, de conselheiros, ex-presidentes, uma série de pessoas importantes ali, né, dentro do conselho do Palmeiras, e ele era um dos principais apoiadores da Leila. Depois da confusão que aconteceu envolvendo a nossa digníssima presidente e o conselheiro, pegar o nome dele aqui, José Corona Neto, você viu o que aconteceu, né? Eu não vou disponibilizar os áudios aqui no canal porque isso ainda vai virar processo, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de informação. Entretanto, ao que tudo indica dessa confusão, além da Leila Pereira ter perdido o capital político, porque ninguém concordou com a forma com a qual ela lidou com a situação, né? E aí eu me incluo nesses. Vamos lá, vamos ser um pouquinho analíticos aqui para compreender tudo o que aconteceu. Quando o conselheiro pega o microfone e faz críticas ao trabalho dela, coroando ali ou dizendo, né, que é uma gestão incompetente, que não sei o que, eu discordo. Tá? Entretanto, ele fez alguns apontamentos que são realmente cruciais e ela só precisava ter respondido de forma técnica. Ele falou de forma técnica, ela só precisava ter respondido de forma técnica. Então ele diz, Palmeiras gastou 700 milhões de reais em jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Palmeiras. O que tem de mentira nisso? Né? Mikael vestiu a camisa do Palmeiras, jogou bem com a camisa do Palmeiras. Me fala uma partida que o Ramon Sousa ou que o Facundo Torres fez que, nossa... Sabe? Não, né? Então, assim, tecnicamente ela poderia ter respondido, ela poderia ter parado, analisado e falado assim, de fato, alguns dos jogadores que a gente contratou não deram certo. Entretanto, o planejamento para essa temporada é esse, vamos fazer dessa forma, bububu, bibi, e aí você ganha as pessoas, né? Só que de maneira um pouquinho ali, parece que mexeu com o ego dela, né? Ela acabou agindo de uma forma que realmente ninguém esperava, né? Chamando o cara de incompetente, chamando o cara de fracassado, coisas que assim, uma presidente, né, em qualquer cargo que esteja, não pode agir dessa maneira. Mas a gente entende também que é um ser humano e a que atira a primeira pedra também é aquele que nunca se irritou com alguma situação no trabalho, né? Mas é engraçado a gente parar para analisar, porque olhando ponto a ponto ali friamente, não parece que essa situação foi meio que armada?
Porque, ó, pensa, o cara vai, pega o microfone, parece que ele já tinha o texto, assim, meio que decorado, sabe? E aí ele vai, aponta tudo aquilo que ele queria apontar, sai de cena e o áudio vaza. Não é esquisito isso? Sei lá. Eu acho que o mundo, esse mundo que permeia o futebol, sabe? As entranhas do futebol, lá dentro, aonde o campo não chega, né? Onde os atletas nem sonham em estar, eu acho que é um mundo muito estranho, tá? Tal qual o mundo da política, que eu não me aventuro a entrar. Eu entendo que o futebol ele precisa de administradores, de gestores e de líderes. E eu entendo que essas posições de conselheiro e de presidente são posições galgadas com o passar do tempo e deveriam ser conquistadas com o que você trouxe de efetivo para o clube, né? Coisas que você conquistou para o clube. Não é assim que funciona no Brasil. A gente sabe muito bem como é que funciona, né? Entretanto, o que o conselheiro José Corona falou, cara, tecnicamente ele tá correto. O Palmeiras contratou mal, não trouxe Camarões, agora ele jogou essa situação toda pra torcida, né? Porque é isso que a torcida tá falando. De fato, o Palmeiras tem que. Não pode contratar mais aposta, tem que investir na base. É tudo que a gente vê aqui no canal no dia a dia, né? A forma como a torcida pensa. Agora, ele jogou isso de uma maneira muito esquisita. De sua opinião nos comentários, você acha que todo esse meio onde há política, principalmente aqui dentro do Palmeiras, né? Você acha que as coisas são exatamente aquilo que aparecem pra você? Ou você acha que tem muita coisa nos bastidores que a gente nem sonha? Eu tenho essa opinião, é uma situação complexa, é um grande desafio agora para a presidente Leila Pereira superar, até porque com a entrevista que ela deu recentemente, comparando o mandatário do Real Madrid, ela acabou se complicando, ela jogou publicamente aos leões os atletas. E, gente, líder não faz isso, tá? Então, assim, até o momento, até essa última entrevista da Leila, eu não tinha um A pra falar da gestão dela, porque é aquilo, ela não entra em campo pra marcar gol, ela contrata aqueles jogadores que a equipe de scouting determina, então, assim, administrativamente estava redondo, mas a sensação que eu tenho é que tem um racha gigantesco na política institucional do Palmeiras e que talvez isso esteja refletindo em campo, talvez, tá? Diz sua opinião nos comentários. Vamos seguir o nosso giro de notícias porque é hora do mercado da bola. Novidade exclusiva sobre Marcel Ruiz. A gente pediu o Marcel Ruiz na última janela de transferências. Nós falamos do Marcel Ruiz por muito tempo aqui no canal. Mostramos, tem vídeo de react de como ele joga. Cara, a torcida gosta do jogador, é um maestro. Mas aí eu tenho que concordar com o nosso amigo conselheiro. Parece que Marcel Ruiz não virá para o Palmeiras. Ele tá aguardando uma proposta firme da Europa, de um clube da Europa, para poder se firmar lá. Ele quer sair do México, ele quer jogar na Europa, ele não quer ficar no Brasil. O que o Alexandre Matos, né, o antigo diretor de futebol, e aí eu acho que ele não precisa nem ser o diretor de futebol, ele podia ser contratado como um líder de scout, por exemplo, um gestor de scout lá. O que ele faria numa situação dessa? Ele já estaria em contato telefônico com o cara, ele já teria range de salário, ele já teria apresentado proposta, projeto pro jogador. Ah, eu quero ir pra Europa. Não, legal, mas o que você vai ter na Europa que aqui você não vai ter? Me explica. Ah, eu quero visibilidade. O Palmeiras dá visibilidade. Olha o número de convocados para as seleções. Ah, eu quero salário. O Palmeiras paga ótimos salários. Olha aqui a média salarial do clube, quanto eu tô para te oferecer. Então, assim, o Palmeiras demora demais no mercado de transferências, tá? E aí a gente tem que ouvir esse tipo de informação. Essa informação de que ele tá prioritariamente fechando com clubes da Europa é do André Hernan, é um jornalista muito conceituado que a gente respeita a opinião e a informação, tá? Mas o Palmeiras tá sondando o jogador. Lento, demorado e sempre no desespero. Você quer saber qual é o principal fator que está atrapalhando o Palmeiras e principalmente a gestão da Leila, na minha opinião, é a demora nas contratações. Porque o Palmeiras vai deixando passar, e aí o que acontece? Depois a gente tem que ficar com refúgio do que sobra do mercado de transferência, entendeu? Não dá pra aceitar que o Palmeiras haja dessa forma. E aí você pode até falar, mas o mercado tá fechado, como a gente já viu muita gente falar no comentário aqui. Gente, acorda. As negociações que acontecem quando a janela de transferências abre, elas já estão rolando, ó, 2, 3 meses atrás. Esse é o ponto. A janela tá fechada, mas o São Paulo já praticamente anunciou o Danielzinho do Mirassol, por exemplo, né? Então a gente tem que levar sempre em consideração isso.
Não dá para deixar para a última hora para fazer esse tipo de trabalho. A gente vendeu o Richard Rios na temporada passada sem ter uma peça de reposição. Apostou no Evangelista. E se o Evangelista tivesse dado errado? Ou, no caso, ele se lesionou. E aí? Quem que assumiu aquele meio campo? Então, assim, o Andreas Pereira não é esse jogador. Ele é um jogador muito mais técnico e tem uma outra finalidade, tá bom? Então, essa é a informação sobre o Marcel Ruiz. Agora sobre Gerson. Gente, eu vi mas muita gente falando que o Gerson está fechado com o Palmeiras e que só falta assinar os documentos. Calma lá, vamos devagar nesse assunto aí, tá? Não é verdade. Palmeiras e Gerson ainda não tem um acordo, não tem um acerto, tá? E o Zenit pediu mais de 150 milhões de reais para contratar o jogador. O Palmeiras está sondando o Marcel Ruiz justamente porque enfrentou dificuldades para contratar o Gerson. Então essa informação de que Gerson já está assinado com o Palmeiras pode ser verdade? Claro que pode, mas assim, a chance disso ser verdade é mínima, tá? Eu sei que essa informação veio, inclusive, se não me falha a memória, quem replicou foi o Rick, né, do Calma Parmeiro, lá, o Covil do Futebol. É um cara sério que eu respeito bastante, tá? Mas eu não sei, ele replicou a informação, ela veio de uma outra pessoa, né? Eu não sei se isso é realidade, tá? Então tem muita gente aí que já tá comemorando, calma, mandando fazer camisa do Gerson, esquece isso aí, tá? Ainda não tem nada certo, infelizmente. Gerson é um bom jogador, mas, gente, na boa, 150 milhões de reais faz sentido? Só para vocês terem noção, Marcel Ruiz custa em torno de 75, 80, né? O Arthur em torno de 30, 50. Vamos lá, né? A gente tem outras opções no mercado, não precisa ficar se desesperando pelo Gerson, mas a gente precisa de jogadores de verdade que cheguem pra somar sem sentir o peso, e o momento do Palmeiras é delicado. É engraçado falar isso, né? Que o momento é delicado, porque o Palmeiras, de maneira geral, conquistou vários títulos nos últimos anos, né? É bem verdade que nos últimos 2 anos foi um paulista. Inclusive o conselheiro chamou de Paulistinha no áudio, né? Eu não concordo com ele, não. É um campeonato paulista, campeonato difícil de ser conquistado, não é fácil não, tá? Seguindo o nosso giro de notícias, a gente precisa mandar fazer um busto para esse nosso irmão aqui russo, Safanov. Quem é Safanov, Henrique? Safanov é o goleiro do Paris Saint-Germain que pegou 4 pênaltis do Flamengo na final do Mundial de Clubes. 4. Ele defendeu 4 pênaltis e é por isso que essa foto ficou muito famosa na internet, com o pessoal do Paris Saint-Germain levantando ele às alturas e, obviamente, comemorando o título em cima do Flamengo. Eu confesso pra vocês que eu sequei muito, mas demais, demais. É bem verdade que a gente tem que focar aqui, ó, é no nosso Palmeiras, tá? O Flamengo fez uma partida boa contra o Paris Saint-Germain, velho. Não dá pra falar que os caras foram mal, né? Eles jogaram bem, foram pra cima do Flamengo. Cara, sabe, não tiveram medo de jogar, não. E o Felipe Luiz é um baita treinador, tem bons jogadores no Flamengo, de verdade, tá? É um time realmente, um rival aí pro Palmeiras. Mas não tem como a gente assistir esse jogo e não falar, e não secar, e não, poxa, não torcer pro time que tá jogando contra, assim como nós vamos torcer também pro Vascão, né? Então, de maneira geral, todas essas informações que eu compilei aqui para vocês, eu queria lembrar que elas são essenciais para o bom andamento do Palmeiras nessa janela de transferências, tá? Elenco rachado atrapalha e muito. Agora, diretoria rachada, conselho rachado, acaba com o time. A gente tem que buscar, sim, um intermediário entre o respeito e a crítica. Eu sempre vivi assim, eu acredito que esse é o melhor caminho para se construir boas pontes, né? Pontos de relacionamento. Se o Palmeiras não conseguir estabelecer as funções e os postos, vai ficar difícil. Então o cara é conselheiro do clube. Se ele é conselheiro do clube, ele aconselha. A presidente, a mandatária, tem que ter respeito e ela também tem que saber aceitar a crítica quando receber, né? Senão fica complicado da gente poder seguir com o time dessa maneira e a gente vai continuar vendo Flamengo chegar em final de Libertadores porque os caras estão organizados nesse sentido, tá? Tudo isso só tá acontecendo porque o Palmeiras não conquistou o título. Se o Palmeiras tivesse ganhado esse brasileiro ou a Libertadores, nada disso estaria acontecendo, tá? Por isso que eu tenho pra mim que essa situação toda é muito esquisita e parece que é muito bem pontuada. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te convidar para conhecer o nosso clube de membros, tá? No primeiro estágio, você vai pagar R$ 2,99, baratinho. Vai ter prioridade de resposta nos comentários e vai ter um selo ali que vai identificar você como amigo do canal.
tá bom? No segundo estágio, vídeos exclusivos e tudo que contempla o primeiro estágio, para você ficar de olho aí com a gente. E no terceiro estágio, claro, grupo no WhatsApp para a gente trocar aquela ideia diariamente, tá bom? Se você assinou o terceiro estágio, teve bastante gente que assinou e não entrou no grupo do WhatsApp ainda. É bem simples, tá? É só você entrar na aba posts aqui do canal, a comunidade, né? E lá vai ter um post que é exclusivo para quem é membro no terceiro estágio. Você vai poder enxergar ali as métricas para acessar de fato o nosso canal no WhatsApp, o nosso grupo no WhatsApp, tá bom? E para finalizar o vídeo oficialmente, eu quero fazer um apelo aqui, tá? Muita gente falando de Beraldo, Nino, John Arias, Gerson. A gente está noticiamos ontem Ezequiel Barco no Palmeiras, mas até agora nada de concreto. Não tem jeito. Enquanto o Palmeiras não se posicionar oficialmente no mercado da bola, vão haver muitas especulações e é o nosso trabalho fazer isso, né? Colocar as notícias em pauta para a gente poder conversar, especular e entender qual que é o melhor cenário possível para o Palmeiras, tá bom? Então, você que acompanha o canal aí, não fique incomodado com a gente, porque sempre que tiver especulação, nós vamos trazer a notícia aqui para bater um papo com você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado do fundo do meu coração. Nós estamos com mais de 2 milhões de visualizações, gente. Na semana que vem, o canal vai fazer 6 meses de vida. Vocês têm noção de como isso é complicado? Eu agradeço do fundo do meu coração a vocês, tá? Porque sem vocês, nada disso seria possível. Minha família amada, claro, e o nosso criador que tá sempre aí nos ajudando e nos colocando no caminho aí, né? Muito obrigado do fundo do meu coração por todo o comentário, por todo o carinho que vocês têm aqui com o canal e principalmente por estarem conosco aqui repetidamente dia após dia. Tá legal? Abraço e avante palestra!